crescendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Fala galera, Pai do Senhor, tudo bem? Então, vou gravar o vídeo aqui para ajudar a responder o questionário, né, do episódio 5 da Maratona História do Cristianismo. Então vamos orar primeiro, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo, Jesus, nos dá sabedoria, conhecimento, Senhor, para aprender sobre a história, Pai, da igreja, Pai. Sobre tudo que aconteceu, Senhor, nos dá conhecimento para aprender, Senhor, sabedoria, aprender com os erros, com os acertos, Senhor. E obrigado, Senhor, por poder gravar esse vídeo, Senhor, por poder fazer essa maratona, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, galera. A primeira pergunta é: o que aconteceu no ano 1603? Então, galera, no ano 1603 apareceu na Europa um teólogo holandês chamado Jacob Arminio, né? Então, porque existem duas posições da soteriologia, que é a doutrina da salvação, né, que são as mais conhecidas, que são o calvinismo e o arminianismo, né? Então, o calvinismo veio de Calvino, né, e o arminianismo veio de Armínio, né? Então, o Jacob Arminio, ele trouxe a posição do arminianismo, né, na questão da salvação. Questão 2. Quais são os 5 pontos do arminianismo? Então, os 5 pontos do arminianismo são o livre-arbítrio, a eleição condicional, a expiação universal de Deus, a graça resistível e cair da graça, né? Então, esses são os 5 pontos do arminianismo. É o livre-arbítrio, eleição condicional, expiação universal, graça resistível e cair da graça, né? Os 5 pontos, né? Agora eu vou falar de uma forma mais explicada, né? Ponto 1. Livre-arbítrio, né? Capacidade humana. Todos os homens, embora sejam pecadores, ainda são livres para aceitar ou recusar a salvação que Deus oferece, né? Esse é o livre-arbítrio no arminianismo é de aceitar a salvação, sabe? Não é aquele livre-arbítrio como se o ser humano pudesse escolher nunca mais pecar, sabe? Mas o ser humano poder escolher aceitar a salvação ou não, né? Esse é o livre-arbítrio no arminianismo, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eleição condicional, né? Então, Deus elegeu os homens que ele previu que teriam fé em Deus, né? Então, esse é o segundo ponto do arminianismo, porque na eleição condicional, né? Que Deus escolheu porque ele previu a fé, né? Por causa que Deus é onisciente, ele sabia quem ia crer, né? Então, ele previu a fé, né? O terceiro ponto é a expiação ilimitada, né? Cristo morreu por todos os homens e não somente pelos eleitos, né? Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é a graça resistível, né? Os homens podem resistir à graça de Deus para não serem salvos, né? Então a graça de Deus vem sobre o homem e ele pode resistir à graça ou não, né? Então esse é um dos pontos do arminianismo, né? A gente falou, ele tem um livre-arbítrio para receber a salvação ou não, né? Aceitar a graça de Deus ou não, né? A graça resistível, né? Eles creem que o ser humano pode resistir à graça de Deus, né? E o quinto ponto é decair da graça, né? Homens salvos podem perder a salvação caso não perseverem na fé até o fim, né? Então esse é o quinto ponto do arminianismo. Questão 3. O que aconteceu em novembro de 1611, né? Então aconteceu o sínodo de Dort, né? Questão 4. O que aconteceu no sínodo de Dort? Foi criado 5 pontos do calvinismo em resposta aos 5 pontos do arminianismo, né? Então
ver a famosa tulipe, né, do calvinismo, né, os 5 pontos do calvinismo. Questão 5. Quais são os 5 pontos do calvinismo? Né? Agora a gente para a doutrina da soteriologia calvinista. Né? Então, os 5 pontos do calvinismo são depravação total, eleição incondicional, expiação condicional, graça irresistível e a perseverança dos santos. Né? Esses são os 5 pontos do calvinismo. Então, são, primeiro ponto, depravação total, segundo, eleição incondicional, terceiro, expiação condicional, quarto, graça irresistível e quinto, perseverança dos santos. Né? Então, agora de uma forma mais explicada. Primeiro ponto, depravação total. Todos os homens nascem totalmente depravados, incapazes de se salvar ou escolher o bem em questões espirituais. Né? Então, o calvinismo crê dessa forma, que o homem é incapaz de escolher o bem em questões espirituais. Essa é a doutrina da depravação total. Né? 2. Eleição incondicional. Então, Deus escolheu dentre todos os seres humanos decaídos um grande número de pecadores por graça pura, sem levar em conta qualquer mérito, obra ou fé prevista neles. Né? Então, o calvinismo crê que Deus escolheu a pessoa, né? Mesmo sem prever a fé, sem nada, por graça pura mesmo, sabe? Deus escolheu pela graça mesmo. 3. Expiação ilimitada. Expiação limitada, né? Então, Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do resgate somente dos eleitos, né? Somente dos escolhidos por Deus, né? Dos que Deus viu, dos escolhidos. 4 pontos. Graça irresistível, né? A graça de Deus é irresistível para os eleitos. Isto é, o Espírito Santo acaba convencendo e infundindo a fé salvadora neles, né? Então, no arminianismo, eles creem que o ser humano pode resistir à graça de Deus. Né? No calvinismo, não. Eles já creem que a graça é irresistível. Né? O ser humano, o eleito que Deus escolheu, não vai resistir à graça de Deus. Né? Ela é irresistível, né? De acordo com o calvinismo. E o 5º ponto é a perseverança dos santos. Né? Todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim e chegar ao céu. Nenhum perderá a salvação. Né? Então ele crê que aquele que Deus realmente escolheu vai perseverar até o final. Né? Essa é a doutrina da perseverança dos santos. Né? Nenhum dos eleitos perderá a salvação. Né? E o arminianismo crê no decair da graça, né? Que a pessoa pode cair da graça, né? e perder a salvação. Agora o calvinismo não. O calvinismo crê que se a pessoa for eleito de Deus, ela vai perseverar, né? Na fé. Tá fazendo muito barulho aqui, fazendo almoço aqui para panela de pressão. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e depois eu volto, tá? Vai dar um corte, mas depois eu volto. Então, voltei, né, galera? Continuar o vídeo aqui. Questão 6. Quem eram os puritanos, né? Os puritanos eram membros de um movimento de reforma religiosa, conhecido como puritanismo, que surgiu dentro da Igreja da Inglaterra no final do século XVI, né? Eles acreditavam que a Igreja da Inglaterra era muito semelhante à Igreja Católica Romana e deveria eliminar cerimônias e práticas não enraizadas na Bíblia. Né? O puritanismo foi muito influente na Inglaterra, tendo posteriormente se tornado a principal tradição religiosa dos Estados Unidos da América. Enfatizou a pureza e integridade do indivíduo, igreja e sociedade. Lutava pela purificação da igreja, descartando elementos arquitetônicos, litúrgicos e cerimônias conflitantes com a simplicidade e pureza bíblica. Né? Questão 7.
o que os puritanos pregavam, né? Eles diziam que a reforma na igreja anglicana não aconteceu definitivamente, que ela precisava ir mais fundo, que os cristãos precisavam voltar à pureza, se separarem do mundo e viver uma vida completamente diferente. Eles desejavam que as pessoas guardassem o sábado, pregavam sobre abstinência ao álcool. Eles eram contra o teatro porque dizia que tinham mensagens dúbias ali. Era contra qualquer tipo de esporte que fosse praticado no dia do Senhor. Resumidamente falando, eles pregavam sobre uma vida completamente separada e pura. Justamente por causa disso, esse grupo começou a ser conhecido como os puritanos, né? Que eles eram bem rígidos, né? Os puritanos. 8. Questão 8. Os puritanos aceitavam a igreja anglicana? Não, os puritanos não aceitavam. Questão 9. Havia teólogos fortes entre os puritanos? Se a sua resposta for sim, cite nomes, né? Sim, havia teólogos fortes entre os puritanos. Podemos citar John Knox, John Owen e o William Tyndale, né? Esses caras foram grandes teólogos, né? Pois se você pesquisar na internet, você vai ver aí que eles foram grandes teólogos. Questão 10. Os puritanos começaram a agitar o clima teológico e o clima da igreja na Inglaterra? Sim, né? Começaram a agitar. Questão 11. Os puritanos eram contra o modelo de igreja episcopal que era adotado pela igreja anglicana? Sim, eles eram contra, né? O John Knox, ele foi o fundador da igreja presbiteriana, né? Então ele que trouxe esse modelo de presbítero, né? Que até a nossa igreja hoje é presbiteriana por causa do modelo de presbíteros, né? Que a gente vê aí na igreja, né? 12. Questão 12. Houve vários conflitos na Inglaterra que culminou em uma guerra civil entre a coroa e o parlamento, que era representado pelos puritanos? Sim. Questão 13. O que foi a Assembleia de Westminster? Em que ano ocorreu? A Assembleia de Westminster, ou tradicionalmente a Assembleia dos Divinos de Westminster, foi o concílio convocado entre 1643 e 1649 para reestruturar a Igreja da Inglaterra. Produziu, entre outros documentos, a Confissão de Fé de Westminster e 2 catecismos, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster. Essa confissão de fé é bem famosa. Se eu não me engano, ela é a confissão da IPB, né? Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Vale ressaltar que a IPB não é a IPRB, né? A IPB é a Igreja Presbiteriana do Brasil, é aquela igreja verdinha, já viu? Que tem o símbolozinho dela, é a sarça ardente verdinha, sabe? Acho que é essa é aquela igreja lá, a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Nós somos a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, né? Então, nós somos outra denominação. 14. Ao final da Guerra Civil entre os puritanos e a coroa, o rei Ricardo I acabou sendo condenado à morte? Sim, foi condenado à morte. Deixa eu dar um negócio aqui, peraí.
continuar aqui. Eu estava dando uma pesquisada aqui sobre a igreja presbiteriana. Vamos voltar aqui. Questão 15. Após a morte do rei Henrique I, os puritanos assumiram o poder na Inglaterra com um governo de protetorado? Sim, assumiram, né? 16. O governo de protetorado dos puritanos na Inglaterra durou muito tempo? Não, não durou muito tempo. Questão 17. Quem foi Thomas Helwys? Então, Thomas Helwys, ele foi o fundador da denominação batista, né? Tem a igreja batista, né? Ele foi o fundador da denominação batista. Quais foram os líderes da primeira igreja batista? Foi John Smith e Thomas Helwys, né? Foram os líderes da primeira igreja batista. O que aconteceu no ano 1492 depois de Cristo? Questão 19, né? O que aconteceu no ano 1492 depois de Cristo? Cristóvão Colombo descobriu as Américas. Questão 20. O que veio junto com Cristóvão Colombo para as Américas? Então veio a Igreja Católica Romana, né? Igreja Católica Romana. Questão 21. Quais foram as duas grandes civilizações que os espanhóis encontraram ao chegar nas Américas? Foram os astecas e os incas, né? Questão 22. Como os indígenas não entendiam muito bem o evangelho que era pregado pelos missionários católicos romanos em latim, isso resultou em quê? Resultou em sincretismo religioso, né? Que eles não entendiam muito bem, então eles misturavam a crença deles com o que os missionários pregavam, né? Questão 23. O que é sincretismo religioso, né? Então, podemos definir sincretismo como qualquer prática religiosa que provém da fusão de outras, né? Questão 24. Por que hoje no Brasil existe muito sincretismo religioso? Então, aqui, ó. Os missionários católicos que evangelizaram os índios evangelizavam em latim. Os índios não compreendiam muito bem o ensino e começaram a misturar o catolicismo romano com as suas antigas religiões indígenas. Também com a chegada dos escravos africanos, eles começaram a dar aos santos católicos os nomes de seus orixás, para que pudessem praticar seu culto, né? Posteriormente, chegou no Brasil o espiritismo kardecista, que veio da França, né? Que traz na sua doutrina porções de texto da Bíblia fora de contexto, né? Doutrina herética. Isso acabou causando uma mistura que teve por resultado o sincretismo religioso que vemos hoje no Brasil, né? Então, o Brasil é um país que tem muito sincretismo, né? Por causa da mistura dessa mistura, né? E o espiritismo, ele é muito herético, sabe? Se você lê as coisas, é demais da conta. Distorce a Bíblia demais, sabe? Muito herético mesmo. Questão 25. O que aconteceu no ano de 1500 depois de Cristo? No ano de 1500 depois de Cristo, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Questão 26. De qual ordem faziam parte os missionários católicos romanos que evangelizaram o Brasil, né? Foram da ordem dos jesuítas, né? Então, os primeiros missionários que vieram para o Brasil foram da Igreja Católica Romana, né? Foram os jesuítas, da ordem dos jesuítas. Questão 27. Os jesuítas foram os principais responsáveis pela evangelização dos índios no Brasil? Foram, sim. Na época em que as Américas foram descobertas, os protestantes estavam muito preocupados com missões? Não, nessa época não estavam. Eles estavam preocupados mais com a Europa lá mesmo, a reforma lá, né?
na Europa. Questão 29. Sobre o texto da Grande Comissão, né? Mateus 28, do 18 ao 20, né? O texto da Grande Comissão, né? Vou ler aqui pra gente que é rapidão. Mateus 28, do 18 ao 20. Vou ler aqui. Mateus 28, do 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Né? Texto da Grande Comissão. Sobre o texto da Grande Comissão, Mateus 28, 18 ao 20, texto que a gente acabou de ler, Martim Lutero dizia que essa tarefa já havia sido cumprida, né? Que nós estamos na questão 29. Que Martim Lutero dizia, sim, tem base. Quero falar disso. Questão 30. No período colonial brasileiro, os huguenotes tentaram estabelecer uma colônia de calvinistas no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro? Sim. Então, teve os huguenotes, né, que tentaram estabelecer uma colônia de calvinistas, né, na doutrina reformada, né, no Brasil. Questão 31. Quem eram os huguenotes? Né? Recebia o nome de huguenote todo seguidor da religião protestante na França. Né? Eram, na maioria, calvinistas, acreditavam nos ensinamentos de João Calvino e membros da Igreja Reformada. A origem do termo é acreditada aos católicos franceses que o teriam criado baseando-se no nome de Besançon Hugues, líder religioso suíço. Né? Então, recebeu o nome de huguenote do seguidor da religião protestante na França, né? Dos protestantes. Questão 32. Como a comunidade dos huguenotes deixou de existir no Brasil? Quando a França entrou em colapso por causa da Revolução Francesa em 1667, os portugueses acabaram atacando a comunidade dos huguenotes que deixou de existir no Brasil. Né? Questão 33. Por quem, onde e em qual ano foi estabelecida a segunda comunidade protestante no Brasil? Então, foi estabelecida por calvinistas holandeses na cidade de Pernambuco, no ano de 1630. Questão 34. Os holandeses que estabeleceram a segunda comunidade de protestantes no Brasil eram puritanos em sua essência e muito dedicados ao trabalho? Sim. Questão 35. O que esses holandeses protestantes fizeram no Brasil e como foram embora? Né? Então, eles passaram a dominar uma grande parte do território do Nordeste brasileiro, atingindo Maranhão e Sergipe. Também influenciaram muito a cultura naquele tempo, mas acabaram sendo expulsos do Brasil. Né? Questão 36. Que país colonizou a América do Norte, né? Onde está os Estados Unidos hoje? Né? Questão 36 foi a Inglaterra. A Inglaterra que colonizou a América do Norte. Né? Questão 37. Quantas foram as colônias inglesas na América do Norte? 13 colônias. Questão 38. A grande maioria dos colonizadores norte-americanos eram protestantes? Sim. Questão 39. Havia bastante liberdade religiosa na América do Norte? Sim. Agora, questão 40. O que foi o racionalismo?
O racionalismo foi uma corrente filosófica muito importante da modernidade. Como concepção de conhecimento filosófico, o racionalismo começa a tomar corpo durante o renascentismo, mas as suas primeiras origens podem remontar à filosofia grega, com as teses idealistas platônicas e a concepção do princípio da causalidade. O racionalismo tem como principal objetivo teorizar o modo de conhecer dos seres humanos, não aceitando qualquer elemento empírico como fonte do conhecimento verdadeiro. Para os racionalistas, todas as ideias que temos têm origem na pura racionalidade, o que impõe também uma concepção inatista, isto é, de que as coisas têm origens inatas no ser humano, nascendo conosco em nosso intelecto e sendo usadas e descobertas pelas pessoas que fazem melhor uso da razão. São considerados filósofos racionalistas Descartes, Spinoza e Leibniz. Eu não sei como é que fala o nome dele. Questão 41. O que é racionalismo cartesiano? O racionalismo cartesiano foi construído por Descartes, René Descartes. A base dessa teoria está no que o filósofo entendia como lógica. Ele defendia a ideia de que o ser humano é capaz de construir o próprio pensamento. Para ele, todo ser humano é formado por uma substância pensante, a mente, e por uma substância externa, o corpo. René Descartes defendia a ideia de que é preciso duvidar antes de adquirir, organizar e analisar o conhecimento. Ele acreditava que é preciso colocar em dúvida todos os conhecimentos já existentes para, em seguida, buscar alcançar a verdade. O filósofo entendia que a realidade precisava ser contestada por completo, e junto com ela o que acreditamos e conhecemos. Assim, racionalismo cartesiano é formado pelo pensamento e pela dúvida. E dessa definição que Descartes forma uma das duas linhas de pensamento mais conhecidas. A ideia do penso, logo existo. Você já viu essa frase? Penso, logo existo. Essa frase é de René Descartes. Através dessa ideia, Descartes propõe uma diferença entre as ideias claras e distintas e as ideias duvidosas presentes no universo. Para Descartes, essas ideias claras e distintas são a representação das ideias inatas que são tidas como verdadeiras. Essas ideias são consideradas verdadeiras porque não são passíveis de erro, já que vêm de dentro do próprio sujeito. Entende-se também que a verdade só é livre de dúvidas depois que é questionada e duvidada. Outra noção importante do racionalismo cartesiano é a ideia de que a consciência, entendida também como pensamento, tem mais certeza de que a matéria, o corpo. Essa matéria é também formada por uma possibilidade de conhecimento. Questão 49. Quem é o autor da famosa frase penso, logo existo? René Descartes. Questão 43. Quem foi René Descartes? René Descartes nasceu em 1596 e morreu em 1650, depois de Cristo. Foi um filósofo e matemático francês, criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Ele é autor da obra O Discurso sobre o Método, um tratado filosófico e matemático publicado na França em 1637. Uma das mais famosas frases do seu discurso é penso, logo existo. Questão 44. O que significa a frase penso, logo existo? Penso, logo existo é uma frase icônica dita pelo filósofo francês René Descartes,
que marcou a visão do movimento iluminista, colocando a razão como a única forma de existência. René Descartes, considerado o fundador da filosofia moderna, chegou à conclusão desta célebre frase enquanto buscava traçar uma metodologia para definir o que seria o verdadeiro conhecimento. O filósofo e matemático desejava obter o conhecimento absoluto, irrefutável e inquestionável. Mesmo tendo frequentado as melhores universidades da Europa, Descartes achava que não tinha aprendido nada de substancial, com exceção da matemática em seus estudos. Todas as teorias científicas acabavam por ser refutáveis e substituídas por outras. Não havia nenhuma certeza verdadeira além da dúvida. Descartes então passou a duvidar de tudo, inclusive da sua própria existência e do mundo que o rodeava. No entanto, Descartes encontrou algo que não poderia duvidar, da dúvida. Ele não poderia duvidar da dúvida. De acordo com o pensamento do filósofo, ao duvidar de algo, já estaria pensando. E por estar duvidando, logo pensando estaria existindo, né? Descartes entendeu que ao duvidar estava pensando. E por estar pensando, ele existia. Desta forma, a sua existência foi a primeira verdade irrefutável que ele encontrou. Assim, Descartes publicou em seu livro O Discurso do Método, publicado em 1637 d.C., né? O resumo de seu pensamento na frase Je pensais donc je suis, publicação original em francês, né? Esse aqui é o que eu falei, foi em francês, que depois foi traduzida para o latim. Ego cogito, ergo sum sive existo, né? Apesar disso, em latim esta frase é traduzida apenas como cogito ergo sum, né? Essas questões mais complexas eu vou deixar a resposta para vocês, para ficar mais fácil, que essa questão de racionalismo é bem mais complexa. Porque nessa época era a época do iluminismo, né, que os homens estavam voltados mais para a razão, né, para a ciência, né. Questão 45. Quem foi Immanuel Kant? Immanuel Kant foi um dos mais célebres filósofos modernos, autor de uma vasta obra. O pensador operou o que chamou de revolução copernicana na filosofia. Immanuel Kant escreveu algumas das principais obras filosóficas da modernidade, personalidade influente no meio intelectual de sua cidade e membro da Real Academia da Ciência de Berlim. Curiosamente, o pensador nunca saiu de sua cidade natal, Königsberg, né? Kant fundou uma nova teoria do conhecimento, chamada idealismo transcendental, e a sua filosofia como um todo fundou o criticismo, corrente crítica do saber filosófico que visava, como queria Kant, a delimitar os limites do conhecimento humano. Questão 46. O que Immanuel Kant dizia sobre o uso da razão, né? Immanuel Kant dizia sobre o uso da razão. Ele dizia assim, que não existem ideias inatas, mas sim estruturas fundamentais da mente, das quais nós temos que colocar tudo que os sentidos nos comunicam, né? Questão 47. Por causa do racionalismo e também por causa da ortodoxia dos protestantes que ficavam naquelas discussões teológicas, o que começou a acontecer na Europa? Um esfriamento espiritual e um esfriamento teológico, né? Então, o racionalismo trazia essa questão da dúvida, né? De duvidar das coisas, da razão, né? Então, isso aí, e as pessoas produzem um esfriamento espiritual, né? E um esfriamento teológico, essas questões. Mas assim, a gente tem a apologética, sabe? Que ela trata sobre a defesa da fé, entendeu? Que
A ciência verdadeira, ela confirma a fé, confirma a Escritura. E hoje a gente vê que o racionalismo não foi a resposta para a humanidade, porque hoje as pessoas elas estão voltando a buscar uma espiritualidade, né? Tanto pelos estudos da metafísica também, hoje as pessoas estão redescobrindo o mundo espiritual, né? Que nessa época do racionalismo aí, do iluminismo, as pessoas se voltaram para a razão, então, mas hoje as pessoas estão redescobrindo, e isso é bom, por certo modo, para nós cristãos, né? Que a gente pode usar isso a nosso favor, né? Questão 48. Questão 48. O que foi o movimento pietista? Pietismo é um movimento oriundo do luteranismo, que valoriza as experiências individuais do crente. Tal movimento surgiu no final do século XVII, como oposição à negligência da ortodoxia luterana para com a dimensão pessoal da religião, e teve seu auge entre 1650 a 1800 d.C. O pietismo combinava o luteranismo do tempo da Reforma, enfatizando a conversão pessoal, a santificação, a experiência religiosa, diminuição na ênfase aos credos e confissões, a necessidade de renunciar ao mundo, a fraternidade universal dos crentes e uma abertura à expressão religiosa das emoções. O mentor e o pioneiro do movimento, Philip Jacob Spener, né? Ele nasceu em 1635 e morreu em 1705. Conhecido pela sua obra Pia Desideria, né? Foi publicado em 1676 d.C. Influenciou outras figuras, como August Hermann Frank, Albrecht Bengel e Paul Anton e Johann Caspar Schade. O pietismo influenciou o surgimento de movimentos religiosos independentes de inspiração protestantes, tais como o metodismo, o movimento de santidade, o evangelicalismo, pentecostalismo, o neopentecostalismo e grupos carismáticos, além de influenciar a teologia liberal de... Não, esse aqui eu não vou pôr não, porque eu não sei falar o nome desse cara aqui. Mas depois eu mando para vocês, fazendo curso, eu mando essa questão. Então, questão 49. O que os pietistas buscavam muito e o que eles davam muita ênfase, né? Então, eles buscavam muito o Espírito Santo e davam muita ênfase nos milagres, nas reações estáticas que as pessoas tinham quando buscavam a Deus, aquilo que elas sentiam, manifestações do Espírito Santo, dons sobrenaturais. Essa era a busca dos pietistas. Eles davam muita ênfase na experiência pessoal das pessoas com Jesus, né? Então, porque o racionalismo veio com essa questão da dúvida, né? Tipo assim, duvidando de tudo. E o pietismo veio com a questão da experiência, tipo, a pessoa experimentar Deus, né? Não só conhecer Deus, mas experimentar, ter experiência com Deus, né? Uma experiência sobrenatural, né? Então eles reforçavam essa questão da experiência, né? Dos milagres, né? Reações estáticas, né? Que as pessoas tinham, né? Então eles davam muita ênfase na experiência pessoal das pessoas com Jesus, né? Tipo assim, a gente fala, eu conheço Deus, mas não é só pela escritura, mas pela experiência pessoal com Deus, né? A experiência a gente tem com Deus, nossas experiências sobrenaturais, né? Espirituais. Questão 50. Quem foram os moravianos? Foi um grupo de cristãos da Morávia que se refugiaram na Saxônia, nas terras do conde Zinzendorf, e fundaram a comunidade de Herrnhut. Eles eram seguidores dos ensinamentos do pré-reformador John Huss. Foram instrumento de Deus para um grande avivamento da comunidade dos moravianos
saíram muitos missionários, né? Então foi o avivamento moraviano, né? A história deles é muito bonita. Depois você pesquisar na internet, dá pra você pesquisar lá, os moravianos, vai ter vários vídeos lá, muito bonita a história deles. Questão 51. Quem foi Nicholas Zinzendorf? Foi um reformador religioso do pietismo e líder da Igreja Morávia, né? Questão 52. Quanto tempo durou a torre de oração dos morávios? Então durou 100 anos, literalmente, né? Então eles tinham uma torre de oração, eles oravam, entrava um, saía outro, entrava um, saía outro, sabe? Eles oraram um século, né? Então eu não posso falar se foi ininterrupto, que eu não sei, né? Se fosse ininterrupto, foi realmente uma coisa extraordinária, né? Mas eles oravam um século, eles tiveram uma torre de oração igual a nossa, sabe? Só que tinha todo dia, toda hora tinha alguém orando, sabe? E eles oraram por 100 anos, né? Essa oração, essa torre de oração dos morávios, né? Questão 53. O movimento moraviano começou em um culto de ceia. Foi sim, um culto de ceia. Em qual data iniciou-se o movimento moraviano? Foi em 13 de agosto de 1727 d.C. Questão 55. Os moravianos eram apaixonados pela obra missionária? Sim, os moravianos eram apaixonados. Todo avivamento é marcado por missões, né? Porque esse é o mandamento de Deus. Quais são os mandamentos de Deus que ele nos deixou? O grande mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, e a grande comissão, né? Então, todo avivamento acaba culminando em missões, né? Grande comissão. Questão 56. Os moravianos enviaram missionários para muitas partes da terra, incluindo os povos não alcançados. Sim. Questão 57. Muitos moravianos deram a sua vida pela obra missionária? Sim, né? Muitos moravianos deram a sua vida pela obra missionária. Questão 58. 2 jovens moravianos chegaram a se vender como escravos para poder realizar a obra missionária em meio aos escravos. Sim, isso aconteceu. Eles se venderam como escravos para poder realizar a obra missionária, né? E é massa que tem uma frase, as pessoas perguntaram: por que vocês estão fazendo isso, né? Vocês vão ser escravos, né? Ficar longe de sua família, por que vocês estão fazendo isso? Aí eles responderam assim: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício, né? É muito bonita essa frase. Dá para você ver essa história, tem na internet também, no YouTube. Dá. Se você pesquisar os moravianos, você vai ver essa história. Muito bonita. Questão 59. Todo avivamento genuíno é marcado pelo amor por missões? Sim, né? Igual eu expliquei anteriormente, porque é o que o Espírito impulsiona. Eu creio que é o que o Espírito impulsiona, né? O que Atos 1:8 fala? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a obra de Deus é a grande comissão, né? É as missões, né? Então, o avivamento genuíno é marcado por amor por missões, né? O avivamento moraviano, tanto o avivamento da igreja primitiva, o avivamento moraviano, o avivamento da Rua Azusa, né? É realmente marcado por missões. Questão 60. O que realmente caracteriza um avivamento? O zelo pelos perdidos, né? Questão 61. Quem foi John Wesley? John Wesley foi um clérigo anglicano e teólogo arminiano cristão britânico, líder precursor do movimento metodista, e ao lado do William Booth, um dos maiores avivacionistas da Grã-Bretanha. Então foi um avivalista, né? Questão 62. Questão 62, né? Como foi a conversão de John Wesley?
em uma experiência de um quase naufrágio em um navio que estava indo para a América junto com um grupo de moravianos. Ao perceber que esse grupo de moravianos não estavam apavorados em uma situação de quase morte, ele questiona a sua própria conversão. Ele diz sua famosa frase: "Fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá, né?" Quando ele chega na América, um moraviano pergunta a ele: "Você conhece Jesus?" John Wesley responde: "Sim, ele é o Salvador do mundo." Mas quando o moraviano diz: "Mas você sabe que ele salvou você?" John Wesley responde: "Não, eu não tenho essa experiência." Né? Ele não teve muito sucesso em sua evangelização na América e acabou voltando para a Inglaterra. Ao voltar, estabeleceu laços com a comunidade dos moravianos e certa noite estava estudando os comentários de Martinho Lutero na Carta de Romanos. John Wesley teve uma experiência que transformou a sua vida, como ele mesmo compartilha. "Senti em meu coração um ardor estranho. Senti que confiava em Cristo e somente nele para minha salvação, e me foi dada a certeza de que ele redimiu os meus pecados, os meus, e me havia salvo da lei, do pecado e da morte." John Wesley percebeu que não bastava ter crescido em uma igreja, ser de uma família cristã, ou até mesmo ser um pastor anglicano, mas o que ele precisava era de uma experiência pessoal com Jesus. E quando ele teve essa experiência, a certeza que ele tinha da sua salvação era tão grande que ele se viu obrigado a compartilhar com todas as pessoas. Né? Questão 63. John Wesley começou um dos maiores avivamentos na Inglaterra? Sim. Questão 64. Depois de 1700, 1700 depois de Cristo, que tipo de pregação começou a surgir? A pregação ao ar livre, né? Questão 65. Quem foi George Whitefield? George Whitefield foi um pastor anglicano itinerante que ajudou a espalhar o grande despertar na Grã-Bretanha e principalmente nas colônias britânicas norte-americanas. Seu ministério teve enorme impacto sobre a ideologia americana. Questão 66, né? Qual era o tipo de pregação de John Wesley e George Whitefield? Não era uma mensagem boa de se ouvir. Eles chegavam em uma igreja, em uma congregação local, com pessoas com anos de crentes e protestantismo, e falar sobre nascer de novo, né? Arrependimento, ter o coração aquecido, santidade. Questionar a salvação das pessoas não é uma mensagem nada confortável. Né? Então eles pregavam essas questões de nascer de novo, arrependimento, coração aquecido, santidade para pessoas com anos de fé, né? Crentes e eles faziam isso, né? Então, questionar a salvação das pessoas não é uma mensagem nada confortável. Né? Questão 67. Como John Wesley costumava pregar? Ele costumava pregar às 5 da manhã em lugares públicos, que desse para os trabalhadores poderem ouvir antes de ir trabalhar. Né? Então ele tinha esse costume de pregar às 5 da manhã, bem cedinho, né? E o pessoal já ia trabalhar e ouvia ele pregar, né? John Wesley. Questão 68. Qual é a famosa frase que John Wesley disse ao ser questionado ao pregar em um lugar onde não era sua paróquia, né? Sua igreja, sua congregação? Ele disse a famosa frase: "O mundo é a minha paróquia", né? Algumas pessoas traduzem essa frase de uma forma mais moderna. O mundo é a minha igreja, né? Eu falei, o mundo é a minha igreja, entendeu? Essa era a frase que ele respondeu sobre pregar fora da igreja, né? Do templo, vamos dizer. Né? Ele falava, o mundo é a minha igreja, né? Essa frase dele é bem famosa. Questão 69. Qual foi o nome do movimento que John Wesley começou?
o movimento metodista, né? Ele é o fundador do metodismo, né? O John Wesley. E até a igreja metodista, né? O John Wesley foi o fundador, né, do movimento metodista. Questão 70. Como começou o movimento metodista dentro das casas das pessoas, né? Igual a igreja do primeiro século, na igreja primitiva, os cultos eram nas casas, né? Questão 71. Quem foi Jonathan Edwards? Jonathan Edwards nasceu em 5 de outubro de 1703 e faleceu em 22 de março de 1758. Foi pregador congregacional, teólogo calvinista e missionário aos índios americanos. E é considerado um dos maiores filósofos norte-americanos. O trabalho teológico de Edwards é muito abrangente, com sua defesa da teologia reformada, a metafísica do determinismo teológico e a herança puritana. Edwards teve um papel fundamental na formação do primeiro grande despertamento e supervisionou alguns dos primeiros fogos de avivamento em 1733 a 1735 na sua igreja de Northampton, Massachusetts, nos Estados Unidos. O sermão de Edwards, Pecadores na Mão de um Deus Irado, é considerado um clássico da literatura americana inicial. O que ele fez durante outra onda de renascimento em 1741, após a visita de George Whitefield às 13 colônias, as colônias da norte-americanas. Edwards é amplamente conhecido por seus muitos livros: O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo, A Vida de David Brainerd, que serviu para inspirar milhares de missionários de todo o século XIX, que muitos evangélicos reformados leem ainda hoje, os livros dele. Edwards morreu devido a uma inoculação contra a varíola, pouco após o início da presidência do Colégio de Nova Jersey, que mais tarde veio a se tornar a Princeton University, e foi avô de Aaron Burr. Essa aqui eu vou ver se eu mando para vocês também, que ela é mais complexa, mas sim, se você pesquisar na internet, Jonathan Edwards, vai aparecer lá, o Wikipedia, você pode colocar também na questão que vai estar respondendo. Questão 72. Qual era a reação das pessoas ao ouvir as pregações de Jonathan Edwards? Questão 72. Muitos choravam, gritavam e festejavam por ter alcançado o poder de Deus. Um despertar enorme aconteceu em toda a América do Norte por influência das pregações de Edwards. Questão 73. Como eram as pregações de Jonathan Edwards? Não era um convite à emoção, muito pelo contrário, era muito doutrinária, teológicas, colocavam a ênfase no arrependimento. Isso nos ensina muito nos dias de hoje, que o que é necessário para a transformação das pessoas é uma pregação bíblica. Nas pregações de Jonathan Edwards, o objetivo dele era tornar real aquilo que já sabemos. Como cristãos, já sabemos que Deus é bom, que Deus é melhor que o pecado, que a santidade é o que Ele espera de nós e que é o melhor. Mas parece que não é algo real para nós. Então, na pregação de Jonathan Edwards, ele faz questão que o ouvinte sinta e que a verdade bíblica que às vezes é só uma verdade objetiva, se torne palpável para o ouvinte. Questão 74. Jonathan Edwards é o autor da famosa pregação Pecadores nas mãos de um Deus irado. Sim. Esse é um dos sermões mais famosos da história da igreja. Se eu não me engano, é o mais famoso, o sermão mais famoso. Tirando os sermões da Bíblia. Questão 75.
Qual foi a reação das pessoas ao ouvirem essa pregação? Começaram a chorar pelos seus pecados, a viver essa questão da tristeza pelos pecados, né? Então sentiram tristeza pelo pecado, né? Questão 76. Em qual local ocorreu o avivamento feito por Deus através de Jonathan Edwards? Então, foi nas colônias norte-americanas, né? Que hoje são os Estados Unidos da América. Foi lá que ocorreu o avivamento feito por Deus através de Jonathan Edwards. Questão 77. Quem foi William Carey, né? O pai das missões modernas, né? William Carey foi um grande missionário. William Carey foi um ministro evangelista, batista, missionário inglês, conhecido como o pai das missões modernas. Carey foi um dos fundadores da Sociedade Batista Missionária de Londres, na Inglaterra. Como missionário na colônia dinamarquesa Serampore, Índia, evangelizou e fundou escolas. Ele traduziu a Bíblia para o bengali, sânscrito e inúmeras outras línguas e dialetos. Então, William Carey foi um grande missionário. Questão 78. William Carey se convenceu que era obrigação dos cristãos pregar o evangelho a toda criatura, que a grande comissão de Jesus não era apenas para os apóstolos, como muitas pessoas acreditavam naquela época. Então, sim, né? Então ele dava ênfase na grande comissão, né? Que era dever dos cristãos, não somente dos apóstolos, né? Cumprir a grande comissão e ir às nações, né? Questão 79. O que aconteceu no ano de 1792? No ano de 1792, diante da Associação dos Ministros Batistas, William Carey pregou seu famoso sermão, uma exortação às missões, que fez com que os batistas criassem uma associação para arrecadar fundos e enviar missionários, né? Questão 80. Para onde William Carey e sua família foram enviados, né? Ele foi enviado para a Índia. Questão 81. A influência de William Carey permanece na Índia até os dias de hoje? Sim. Questão 82. Qual costume William Carey conseguiu abolir na Índia? Então, William Carey influenciou o governo indiano para a proibição do sati, a queima das viúvas junto com o cadáver do marido. Então, o sati era um costume que quando o marido morria na Índia, sabe, a esposa era queimada viva junto com o marido, né? Mesmo que a esposa estivesse viva, ela era queimada junto com o cadáver do marido, né? Então, William Carey influenciou o governo indiano para a proibição do sati, né? Desse costume, né? Se eu não me engano, eu creio que era assim, a mulher só era queimada viva se ela quisesse, né? Agora, depois dessa proibição, né? Que o William Carey conseguiu no governo indiano, que a mulher realmente era obrigada a ser queimada viva, né? Questão 83. Diversas associações missionárias foram criadas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, inspirados pelas histórias de William Carey. Sim, né? Questão 84. Quem foi David Livingstone, né? David Livingstone foi um missionário e explorador britânico que se tornou famoso por ter sido um dos primeiros europeus a terem explorado o interior da África. Ao longo de sua vida, David Livingstone empreendeu diversas expedições missionárias pelo interior do continente africano, sendo que em muitas delas, Livingstone foi o primeiro homem branco a ter visitado determinadas regiões da África, né? David Livingstone foi um dos pioneiros nas missões mundiais para a África.
Ele foi um dos grandes missionários da história, dos missionários e exploradores do continente africano. Ele tinha um grande amor pelo Senhor Jesus, um grande desejo de ser um missionário, e ele foi então para o continente africano e foi o maior explorador do continente africano. Foi ele quem descobriu as Cataratas Vitória. Foi ele quem fez as primeiras grandes expedições em solo africano e se tornou uma das figuras mais importantes da Inglaterra. Quando ele faleceu no continente africano, mandaram de volta o corpo dele para ser velado e enterrado na Inglaterra. Mas o seu coração foi enterrado na África, porque as pessoas entendiam que o amor dele pelo povo africano era muito grande, né? Então, David Livingstone foi outro grande missionário, né? Se você pesquisar, a história dele é muito bonita. Se você quiser pesquisar a história desses caras, né? John Wesley, Jonathan Edwards, George Whitefield, William Carey, né? David Livingstone foram grandes homens de Deus, né? Se você quiser pesquisar mais a fundo. Questão 85. David Livingstone é considerado o maior explorador do continente africano? Sim, é considerado. Questão 86. David Livingstone se tornou uma das figuras mais importantes da Inglaterra? Sim. Questão 87. Como foi a morte e o enterro de David Livingstone? Ele faleceu no continente africano. Mandaram de volta o corpo dele para ser velado e enterrado na Inglaterra, mas o seu coração foi enterrado na África, porque as pessoas entendiam que o amor dele pelo povo africano era muito grande, né? Então, dá uma ênfase aqui no como ele foi enterrado, né? Que é bem interessante. Questão 88. Qual foi a principal característica do avivamento moraviano e do avivamento norte-americano? Então foi missões, pregar aos perdidos, criação de juntas missionárias na Inglaterra, Alemanha, Holanda, Estados Unidos. Em todos os lugares as pessoas queriam viajar para pregar o Evangelho, queriam pregar o Evangelho aos confins da terra. E essa é a grande característica de um verdadeiro avivamento, é a pregação do Evangelho a toda criatura, né? Então, como eu falei, a característica do avivamento é as missões, né? Todo avivamento teve essa ênfase na busca pelo perdido, né? Na grande comissão, né? E é isso aí, galera. Encerrando aqui o vídeo aqui do episódio 5, né? Vou dar a vocês responder as questões mais difíceis, a questão do racionalismo, do iluminismo, eu vou estar passando para vocês, que elas são bem complicadas mesmo, mas as outras por esse vídeo dá para fazer tranquilamente. Vou estar orando aqui para encerrar, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo, obrigado, Senhor, por mais uma vez poder gravar esse vídeo aqui, Senhor, por poder... Obrigado por Senhor ter me dado a graça, Senhor, de produzir esse questionário. Senhor, fortalece meus irmãos na fé, Senhor, que eles venham aprender o conhecimento da história da igreja, Senhor. Que a gente venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor, Pai. Que esses exemplos de fé, Senhor, venham alimentar a nossa fé também, Senhor. E obrigado, Senhor. Continua operando no meio da história, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, galera. Até o próximo episódio, hein? Falou!